Se você gosta de falar de negócios, então está no lugar certo. O meu nome é Luciano Copini e começa agora o programa Tendência. E hoje vamos entrevistar o sócio-diretor, sócio-proprietário da Cidade das Abelhas, o senhor Albano Arthur Dembogurski. Bem-vindo, Albano, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Aliás, como que é ser sócio-proprietário de uma apicultura? Como é que você chegou a trabalhar com isso, Albano? Bem, a apicultura na nossa família já é uma tradição familiar. A gente vem praticando apicultura há mais de 120 anos aqui no Brasil. Isso começou lá no Rio Grande do Sul, com meu bisavô. Meu bisavô, por sinal, ele nasceu na Polônia e ele veio para o Brasil junto com o irmão dele, esteve por aqui durante 2 a 3 anos aqui no sul do país e verificou que naquela região não existiam abelhas, existiam abelhas só da região mesmo, abelhas nativas aqui do continente americano. E depois ele voltou para a Europa, para a Polônia, para buscar a sua família. E aí nessa viagem, de retorno, ele saiu da Polônia com 18 colmeias de abelha, nativas lá da região. Qual que é a raça de abelhas nativas da região? Lá na região da Polônia e da Rússia ali, é a raça caucasiana, a Apis mellifera caucasiana, é a que predomina naquela região. E foi essa raça que ele trouxe para o Brasil e introduziu na região ali próximo de Porto Alegre, ali, Santa Cruz, ali, né? Ele saiu com 18 colmeias da Europa e após quase 6 meses de viagem, que era só de navio naquela época, né? Chegou com 6 colmeias. Esse é o tipo de abelha hoje comum das apiculturas do Brasil ou ela ainda é um diferencial da sua produção? Não. Hoje a gente trabalha com híbrido. Inicialmente foram introduzidas 4 raças de abelhas, todas elas vindo da Europa. Umas vieram da parte mais aqui de Portugal, outra veio da Itália, outra da Alemanha e essa do Cáucaso Russo. Então foram 4 raças introduzidas, todas elas vindo da Europa. E nós tínhamos problema sério de adaptação e produtividade com esse material que veio da Europa, porque ela veio de um clima frio ou temperado para um clima tropical. Só depois, bem mais tarde, que foi introduzida uma raça que veio da África, a abelha africana, a raça Apis mellifera dansoni. Essa é uma abelha que veio da África. Eles estavam buscando corrigir esses problemas que nós tínhamos com a nossa produtividade aqui. Tanto que na época, antes da entrada da abelha africana no Brasil, o Brasil ocupava aí entre o 40º e o 50º maior produtor de mel do mundo. Hoje, depois de ter entrado essa abelha no Brasil, com a criação desse híbrido, nós estamos entre os 5 maiores. Olha só. Então o Brasil hoje é um importante produtor de mel, é um importante exportador de mel, né? Ele exporta metade do que produz, né? Então está se tornando um produto importante para a economia brasileira também. E nós, em todo o território brasileiro, nós trabalhamos com esse híbrido. Esse híbrido hoje ele ocupa as 3 Américas. Ele já atingiu até os Estados Unidos. Os Estados Unidos se esforçaram muito em tentar evitar o avanço dessa abelha dentro, que ela entrasse no seu território, não conseguiram, e hoje ela já ocupa todo o território norte-americano, está já na divisa do Canadá, e é a abelha com a qual todo mundo trabalha, e graças a Deus ela veio só contribuir, né, com a nossa apicultura. Tivemos alguns problemas sérios iniciais, que eu lembro do meu avô trabalhando com a abelha, quando eu acompanhava, ele ia só com um cachimbo na boca. Dava aquelas baforadas na colmeia e tal, as abelhas saíam do lado ali, então eram abelhas muito mansas, né? Hoje não se concebe mais trabalhar, hoje nós temos que botar uma indumentária completa com fumegador, então isso houve o quê? Tivemos que padronizar todos os nossos equipamentos, as nossas colmeias hoje brasileiras é um modelo só praticamente, é tudo padronizado, e obrigou o apicultor em busca de informação, ele teve que se tecnificar, teve que se aprimorar, né? E se profissionalizou. Com isso, a apicultura brasileira cresceu e cresceu bastante, graças a Deus. Tá bom. Albano, vamos fazer o seguinte, a gente vai para um breve intervalo e a gente já volta. O programa Tendência volta logo, logo. Estamos de volta com o programa Tendência e hoje estamos conversando com o sócio proprietário da Cidade das Abelhas, né, o senhor Albano. Albano, você estava contando para a gente dos grandes desafios de hoje de criar essas abelhas que são híbridas das africanas, que se não me engano, você me corrija se estiver errado, são as mais agressivas, né? Hoje do mundo, ou não? O que ocorre é o seguinte, houve um processo de seleção natural inverso na África daquele que houve na Europa. Se a gente pegar a história da apicultura,
na Europa, desde tempos imemoriáveis, antes de Cristo, 3, 4 mil anos, já existem registros que haviam apicultores. Então, nesse período todo de 5, 6 mil anos, houve uma adaptação dos seres humanos para com as abelhas, e eles também foram selecionando aquelas que eram mais mansas, foram multiplicando aquelas que eram mais mansas. Então, na Europa, houve um processo de seleção natural pela mansidão. Então foi através da interferência do próprio homem. Exatamente. Agora, na África, até onde a gente conhece, nunca houveram apicultores. Houveram só aqueles extrativistas, que iam, localizavam um enxame, e lá derrubavam, melavam, como fala, né? E lá comiam o mel, comiam até as larvas, que tem eles comem, não é só o mel, eles comem até os filhotes, tudo, né? Então o que aconteceu? Aqueles enxames que eram mais mansos, os nativos de lá foram lá e comeram. Só foram sobrando aqueles que eles iam lá e as abelhas expulsavam eles. Então é um processo de seleção natural inverso. Ele comeu todas as mansas, né? Então, e foi essa abelha que chegou aqui no Brasil. Entendi. Então, essa abelha veio para o Brasil para fazer um melhoramento genético controlado. Mas, infelizmente, houve um acidente, onde escaparam, esse material genético escapou, era para ser com cruzamentos controlados, eles escaparam e começaram a cruzar aleatoriamente. E o que ocorre é o seguinte, a abelha africana ela acaba se predominando, se sobressaindo sempre sobre a abelha europeia. Porque a fecundação da rainha, ela ocorre entre o 4º e o 8º dia de vida após o seu nascimento e sempre no ar, que a gente chama num momento que chama-se voo nupcial. Durante esse voo, ela é fecundada por cerca de 8 até 15 zangões. E um zangão africano ele tem um olfato e uma velocidade de voo muito mais aprimorada do que um zangão europeu. E ele acaba se sobressaindo sempre. Então, a carga genética dele que acabou se sobressaindo e por isso que ele se esparramou tão depressa por todo o continente americano. Eu me lembro até, isso aí foi uma história que meu avô contou, meus tios, né, contaram, meu pai contou, de muitos anos atrás, enxames de abelhas enormes, como se fossem nuvens sobrevoando o interior do Brasil, tal, etc. Talvez em função disso ou não. Porque não, o que ocorreu é o seguinte, essa abelha ela é muito pilhadora, o que seria isso? Ela invade outros enxames. Então, se ela não encontra resistência, ela entra nos enxames de abelhas mais mansas e acaba saqueando. Ela saqueia todo o alimento. Então, isso a gente chama de pilhagem isso. E, então, com isso, nós temos uma dificuldade muito grande de manter enxames de raças europeias em estado de pureza. O pessoal muitas vezes até tenta, traz abelhas europeias e tal, mas tem dificuldade, né, de mantê-las em estado de pureza aqui. Então, e acaba não valendo muito a pena, porque esse híbrido com o qual a gente trabalha, né, é o mais interessante, né, para os apicultores brasileiros. Mas eu pergunto até com essa questão da migração, porque houve no ano passado, ou retrasado, até se me corrija se eu estiver enganado, mas houve uma manifestação no mundo dizendo assim, onde é que foram parar as abelhas, né? Sumiram as abelhas, você está recordado disso ou não? Sim, existem algumas regiões que as abelhas estão sumindo. Tem regiões na China, por exemplo, onde não se concebe mais o cultivo de abelhas. Não se pode. Ainda está em estudo. Não sabe o porquê disso. Tem algumas especulações, mas nada comprovado. Fala-se de pesticida associado a algumas doenças, então ainda está em estudo. Aqui no Brasil nós já tivemos problema. As abelhas simplesmente elas começam a diminuir no enxame e os enxames acabam. Então nós temos relatos que isso ocorreu na Ásia, nos Estados Unidos, tem ocorrido com frequência isso, e aqui no Brasil também. Mas isso eu acho que está bastante associado à degradação da natureza. Eu sempre costumo achar que a abelha é o elo fraco da natureza. É o elo fraco. Então se tem alguma coisa dando errada, a primeira coisa são esses animais mais sensíveis e que vão sentir. Porque até uma coisa, pelo fato dela se defender com uma picada, com uma ferroada, né? As pessoas até podem achar que é um animal que é tão forte quanto a formiga, por exemplo, né? Não, mas não é. E ela tem um papel